Oi, pessoal, muito boa noite. Estou aqui hoje com vocês para contar para vocês que nós vamos receber uma convidada sensacional, uma pessoa maravilhosa, onde eu trabalhei acho que 20 anos com ela e é uma pessoa incrível. Eu vou bater papo hoje com a Daniela Ruoco, que tem um curso Se Respira super incrível para as mulheres, e hoje ela vai vir aqui como mãe. Ela vai conversar comigo sobre os nossos adolescentes. O nosso tema de hoje nós vamos dizer assim, vamos mandar ou conversar com os nossos filhos, né? Então, essa é a nossa discussão. Então eu vou receber daqui a pouquinho, estou esperando ela entrar, eu vou receber a Daniela para a gente poder bater esse papo. E nós estamos batendo esse papo porque, na verdade, eu vou aplicar um curso de autoconhecimento para adolescentes e muitos pais, olha, ele não quer ir, não tem como, o que que eu faço, como que eu vou fazer, né? E aí eu falei, gente, não é possível, eu preciso falar disso, a gente precisa conversar sobre isso. Então eu tô esperando só a Dani aqui, que ela já tô aqui conectando com ela, só esperando a conexão para ela poder entrar, para a gente bater esse papo. Ela aí, Boa noite! oi, Dan! Olha, isso aqui é conexão. Nossa blusa é igual, só que de cor diferente. É verdade, é verdade, deixa eu ver. É porque a gente se gosta pouco, A gente se conhece há pouco a gente se tempo. conhece só um pouquinho, entendeu? E aí, amiga, como é que você tá? Ai, que alegria de momento. Eu queria agradecer por esse momento, na verdade, por esse convite para a gente Dan. bater esse papo. Acho que é tão importante e tão extraordinário, porque nós, como mães, como tias, como madrinhas, a gente tem dificuldade muitas vezes de lidar com os nossos adolescentes, com as nossas crianças, né, Vai? Eu estava Com ouvindo você dizer certeza, sobre o Dan. Caminhos, e é tão importante a gente conseguir ter essa visão e conseguir discutir a respeito, porque é um lugar complicado muitas vezes de se falar, mas tão importante da gente trazer, né, Vá? Sim. Não, com certeza. E eu estava falando, antes de você entrar para o pessoal, que eu vou aplicar o Caminhos, né? Que é o curso de autoconhecimento para adolescentes. E eu resolvi fazer essa live, Dani, porque o que as mães mais me perguntam é exatamente isso. E aí? Ele não quer ir, eu mando, eu É, converso, mas eu já conversei, ele não quer ir, o que, que eu faço? Então eles ficam super, né, sem saber. Eu falei, não, eu preciso fazer uma live. sensacional. Eu falei, Adorei. eu vou procurar uma pessoa que tenha bastante filho. Aí, e tem filho de todas as idades, entendeu? E aí eu não Exatamente. sei porque assim passou na minha cabeça Rapidamente, assim. rapidamente você. Não sei por que É, assim, entendeu? é, Então eu falei, ah, não, eu vou chamar a Dani para conversar comigo. Daí eu, é, é. daí Não, eu eu ia falei, falar que é não, um papel tão desafiador e tão maravilhoso da gente poder conversar a respeito, né, Vá? Porque muitas vezes, graças a Deus, existe o Caminhos. Caminhos direciona os nossos filhos, direciona uma fase tão importante da vida dos nossos filhos, que é a pré-adolescência e a adolescência, né, Vá? Mas é sim. tão importante também nós olharmos para esses pais, né, para a mãe, para o pai, que muitas vezes ficam completamente perdidos. Então, é importante a gente ter direcionamento para os dois lados, para as crianças serem vistas e para os pais serem ouvidos, porque Sim. chega uma hora que a gente perde a mão, a gente não É, e sabe não exatamente sabe o para que onde fazer, né, ir. Dan? E assim, o Exato. que eu acho louco é que assim, tem muita coisa para pais, para adulto, mas para adolescente também, Dan, é uma coisa que tem muito pouco. Muito E eles pouco. também ficam muito perdidos, né, Dan? É. Eles também não sabem exatamente o que fazer, para onde ir. Então, assim, se você é pai, se você é mãe, se você está nos assistindo agora, pergunta, né? Faz os seus questionamentos aí com a gente, que nós vamos discutir, vamos conversar juntos. Porque ser pai e mãe não tem manual, não tem Não módulo. tem manual. E cada filho tem que ser um manual diferente. Não é que você Bom, está na você tem função do. experiência, vai, Dani, vai, conta de todos os filhos. Não, e é tão extraordinário,
Porque por mais que a gente queira um manual de explicação, ou de procedimento, ou de entendimento, que a gente vai buscando referências, inclusive, cada filho vem com um pacotinho completo. E o que funcionou para o primeiro não funciona para o segundo, e que não funciona para o terceiro. E assim por diante, quem tem mais? Eu tenho 3. Então é tão importante a gente conseguir ter essa maleabilidade, essa flexibilidade, e o autoconhecimento é o que há de mais importante para a gente conseguir lidar com o gênio e com o jeito de cada um dos nossos filhos, né, Vá? E acho tão importante também a gente conseguir... porque, assim, tem muito tabu no ser pai e no ser mãe. Tem muito tabu na criação dos nossos filhos. Tem assuntos que, tecnicamente, não são falados porque é feio, porque é proibido. E aí a gente fica em lugares bem difíceis. Só que eu acho que é exatamente ao contrário. Eu acho que quanto mais a gente fala, quanto mais a gente tem conhecimento, eu costumo brincar que a gente precisa ampliar a nossa consciência. Muitas vezes as nossas posturas e as nossas ações são por falta de conhecimento mesmo. Porque a gente tem uma educação transgeracional. A gente vai repetindo o que a gente sabe. Embora muitas vezes a gente queira fazer diferente. Embora muitas vezes a gente queira agir diferente, educar diferente, por amor, porque a gente quer... O que um pai e uma mãe quer para os filhos? Que o filho seja feliz. É isso. Com certeza. Só que como a gente vem de aprendizados transgeracionais, de crenças, de posturas, enfim, de jeitos de agir, é muito difícil a gente fazer diferente se a gente não olha para o nosso jeito e cria um jeito novo, ou obtém um jeito novo, ou desenvolve uma forma nova de olhar. Com certeza. Exatamente vem o conflito de gerações, né, Vá? Sim. Que é o que a gente, como mães e pais, vivemos hoje. Mas sabe o que acontece, Dan? Eu estava conversando com algumas mães lá da classe do Renato, que a gente se encontrou, e porque eles fizeram amigo secreto, essas coisas, e a gente se encontrou. E nossos filhos da faixa do Renato estão descobrindo a sexualidade, né? 13 anos. É o auge. Daí a gente começou a conversar, porque assim, os pais também não sabem como abordar. Não sabem se fala, se não fala, se finge que nada está acontecendo, se não viu, se não... né? Então, assim, e muitas vezes, é uma coisa que eu tenho discutido muito, conversado muito com os pais ficam muito cheios de dedos com os filhos. Isso, Vá. Né? Então, assim, eu tenho medo de falar isso, eu tenho medo de chatear, eu tenho medo que ele fique magoado comigo, eu tenho medo que ele fique chateado comigo, eu tenho medo... Espera um pouquinho. Espera um pouquinho. Quantas vezes você ficou chateada com a sua mãe? Quantas vezes você ficou aborrecido com o seu pai? E não é por isso que você deixou de amá-los. Então, ao contrário. Ao contrário, porque muitas vezes dá limite, né, Dan? Criança precisa de limite. E eu acho que é mais do que isso. Além de precisar, porque eu acho que isso está no nosso inconsciente, né? De saber que os nossos filhos precisam de limite. Eles pedem esse limite. Eles pedem esse limite. Eu acho que tem uma diferença também, Dan, em colocar um limite autoritário, um limite grosseiro, ou agressivo, ou estúpido, e você colocar um limite amoroso, que não deixa de ser um limite, mas um limite amoroso. Né? Então, assim, eu costumo brincar e contar para as pessoas que, via de regra, os pais, isso para mim é clássico, vai mandar o filho tomar banho. Vai tomar banho! Só que você tá gritando mesmo? O que você tá gritando mesmo? E, é tão interessante, né, Vá? Porque a gente vem de uma geração onde os pais eram absolutamente autoritários. Não regra, mas assim, acontecia muito dos pais serem autoritários, com agressividade. Os meus também. Os meus. com agressividade. Eu apanhei muito na minha vida. E da aí minha mãe eu também. Meu pai nunca me bateu, mas a minha mãe bateu muito. Não estou defendendo que tenha que ter violência física. Eu acho que a gente não pode ir para o extremo, né? Não pode nada e pode tudo. E é muitas vezes o que a gente tem vivido hoje com a maternidade, com a função materna e com a função paterna, né, Vá? E essa agressividade, muitas vezes, nem é verbal. Às vezes é postura, é olhar. Isso também traz uma agressividade, né, Vá?
Tem gente que diz, eu apanhei só com o olhar. A minha Então, mãe, ela fazia assim, ó. E respirar. eu não conheço essa respiração, ainda bem, nunca vi. Eu já sabia que eu estava ferrada em alguns minutos. E é o efeito rebote, né? Se a gente for olhar, a agressividade, ela declancha a rebelião. Sim, Tudo sim. que é imposto, você quer bater de frente, porque você está entrando numa fase de adolescência onde você quer questionar o mundo e se sente o máximo, super-herói, porque é o que você disse do Rê. Os hormônios estão começando a vir e você fala, pera, minha voz está engrossando, meu pelo está crescendo, eu estou tendo interesse sexual, estou vendo uma menina bonitinha, as meninas começam a desenvolver Eu um não sei o corpo. que fazer com Não isso. sei o que fazer com isso. Então é uma fase muito complicada para os pais e para as crianças, Vá. Então tem que ter um olhar muito cuidadoso para os dois lados, né? Sabe o que acontece, Dan? A gente estava conversando também isso nesse encontro, né? Hoje em dia, as crianças têm muita informação, Dan. Então, assim, só que a gente acha que, pronto, eles têm informação, só que tem informação distorcida, tem informação que não é legal, tem informação boa, tem informação... Então, eu acho que também cabe a nós dar uma peneirada um pouquinho nas informações e falar, ó, isso aqui não é legal, ó, isso aqui é legal. Então, assim, eu acho que tem algumas coisas que a gente pode ajudá-los, porque eles também não têm noção. Totalmente. Né? E nessa idade deles sabem tudo, eles são, né, o sabão, né? Muitas vezes o que acontece, eles vão para lugares e olham coisas que não são legais. E eles nem sabem que não são legais. Não tem essa maturidade, né? Não tem como discernir o que é bom e o que não é, né, Vá? Por mais que a gente passe toda a infância e a pré-adolescência tentando direcionar, cada sistema e cada núcleo familiar tem um hábito, tem uma crença, tem um jeito de interpretar a vida, né? Com certeza. E assim, o que a gente fica muitas vezes pensando é que tem muitos pais que foram tão reprimidos, que quando chega com os filhos, quer fazer completamente o oposto. Teve uma mãe que falou assim, puxa, eu não tenho tempo para ver o que ela está fazendo, eu não tenho tempo para... A minha vontade foi de dizer assim, então por que você teve filho mesmo? Porque, sabe, eu acho que também é muito fácil você falar, eu não tenho tempo para cuidar do meu filho. Eu acho que a partir do momento que você coloca uma criança no mundo, você pode ter menos tempo, porque é aquilo que a gente sempre falou. Não é quantidade, é qualidade. Né? Então, eu posso ficar só à noite, que é a hora que eu cheguei, eu tenho que trabalhar. Eu trabalho pra caramba, você trabalha pra caramba, a gente trabalhava viajando. Então, quer dizer... não vamos ser hipócrita aqui e falar que a gente estava o tempo todo. Não de jeito nenhum, não. Né? Mas com culpa, sem culpa. A gente tinha que trabalhar, tinha que ir, porque, eu lembro que quando eu tive a Isabela, o pediatra, eu parei de trabalhar. Parei de trabalhar, não, eu nunca tinha trabalhado na vida, né? Eu tive a Isabela muito novinha. E aí o pediatra da Isabela falou, e aí, começou a trabalhar? Ele era amigo, né? É amigo. E aí eu falei, Roberto, não tenho coragem ainda. E na época eu era formada em odontologia, não tinha nem começado a ir pro consultório, eu tinha me formado, tinha parado. Ele pegou a caneta dele e falou, o dia que você começar a trabalhar, você vai achar que a caneta que a gente faz procedimento no paciente é a caneta que você escreve. Filho se adapta aos pais, não os pais se adaptam aos filhos. Isso para mim ficou latente pro resto da vida. Porque é isso, Vá. Essa é a inversão de valores ou a inversão de ordem que muitas vezes tem dentro da família e que a visão sistêmica, né, das constelações familiares, o nosso tema é a gente vai conversar ou a gente vai mandar? E muitas vezes os filhos mandam e os pais obedecem. Isso, exato. E a hora que tem essa inversão de papéis dentro do sistema familiar, nossa, eu tô inteira arrepiada. Destrói o sistema familiar. Adoece o sistema familiar. Os pais são grandes, os filhos são pequenos. Os pais dão e os filhos recebem. E o que a gente vê hoje em dia são os filhos mandando, os filhos se impondo
e querendo dizer isso eu faço, isso eu não faço. E o Com que 12 acontece? anos de idade. Muitas vezes, por culpa, porque os pais estão muito ausentes, porque eles trabalham demais. Hoje em dia a gente tem uma geração mais mimimi, né? É verdade. Onde os pais dão muitas coisas materiais para os filhos por culpa e não se dão a presença deles para os filhos. Então, e eles ficam assim, então agora eu tenho poder, eu sou poderoso, eu mando. E aí o filho começa realmente a mandar em pai e mãe, né? Então tem pai que falava assim para mim, Valéria, eu queria tanto que meu filho fizesse esse curso, mas eu queria tanto, o que que eu faço? Eu falava assim, manda. Não, mas como assim? Como assim? Manda! Não, mas eu quero conversar. Claro, eu sou super a favor, Daniel. Eu nunca encostei o dedo no Renato. O Renato tem 13 anos de idade, eu nunca bati nele. Então, assim, eu nunca bati. Não estou dizendo que... Não, eu acho errado bater. Não vou ser Sim, até porque eu a gente já viveu isso, né? A gente sabe a vou dor emocional que isso traz, né, Vá? Eu sou super contra a agressão física. E eu entendo que tem agressões verbais que são tão prejudicais quanto físicas, né? Mas eu estou dizendo, eu sou muito Sim. contra a agressão física. Eu brinco com o Renato e falo, Renato, Gandhi ganhou uma guerra sem pegar numa arma. A gente pode fazer coisas muito melhores do que bater no filho, né? Então, eu uso esse exemplo para ele o tempo todo. Ele fala, mãe, você é uma pacifista? Eu falo, filho, eu não sei se sou uma pacifista, mas eu odeio a agressão, eu odeio. Que lindo. É muito engraçado, né? Então assim, é isso, né, Vá? Não tem essa de ficar... Ai, queria tanto que ele fosse... E especialmente porque pai e mãe tem essa visão de enxergar que esse filho está precisando. Dani, se você pergunta para um adulto que é um curso de autoconhecimento e ele nunca fez um, ele nem sabe o que é. Você acha que um adolescente vai saber o que significa um curso de autoconhecimento para ele poder decidir se ele quer ir ou não, Dani? Exatamente. E aí entra uma coisa bem importante de se dizer, pegando esse gancho, Vá, a gente quer que os nossos filhos tenham controle emocional, a gente quer que os nossos filhos tenham respostas diante das nossas expectativas, sendo que a gente não tem, muitas vezes. Sendo que para controlar as nossas emoções, isso porque a gente tá com especialmente eu e você, e quem tá aqui assistindo a gente, eu e a Vá, a gente tem uma bagagem de autoconhecimento há muitos anos. E ainda assim, eu me deparo no dia a dia com raiva, com tristeza, com medos, e não sabendo como lidar com as crianças. E eu digo, calma, eu vou buscar os meus recursos internos porque eu sei que eu tenho. Será que eu desliguei aqui os comentários ou... Não, às vezes se você apertar no meio, os comentários somem. Se você apertar de novo, eles aparecem. Aperta aí para ver. Não, aqui acho que não. Apareceu, então tá travado. Uma versão mais simples da live. Desativamos alguns recursos. Ó, o meu tá aqui. Às vezes não aparece para você, pode estar travado. Então eu vou ler que tem aqui um comentário. Ó, Vá. Então, por favor, porque eu tô sem eles aqui, Dan. Tá. A Rê Marelo escreveu como eu faço para convencer o meu filho. Ir pro Caminhos. Rê. Então, é isso que a gente estava dizendo. Claro que eu falo isso para os pais também, né? Eu acho que dá para a gente conversar com eles. Então, dá para explicar o que é um curso que vai ajudar. Eu costumo falar bastante isso, né? Então, assim, é um curso onde ele vai trabalhar raiva, medo, ansiedade, tensão, estresse, dificuldade de se relacionar, sentimento de rejeição, solidão. As pessoas falam assim, como que você trabalha tudo isso no final de semana? Eu falo, gente, eu trabalho o ser humano. Tudo junto e misturado, porque uma coisa vai gerando a outra. Eu vou Quem trabalhar não vive isso? Então, assim, não tem muito segredo, né? Assim, porque a gente vai trabalhar o ser humano, na verdade. E tudo isso a gente faz com muita brincadeira. Porque eu acredito que eles precisam entender que se conhecer pode ser algo bem legal. Entendeu? E né, Vá? É bem legal. E Então, assim, a gente mistura um monte de atividades, porque o hotel que eu faço, ele tem tobomata, tobogã, rapel, tirolesa,
um monte de coisa. Então, só que eles não sabem que quando eles estão brincando, eles também estão se Também. trabalhando. É. Eles estão trabalhando os seus medos, as suas inseguranças. Então, assim, eu conto tudo isso para eles. Eu conto para eles que é uma coisa que é bacana, que ele vai poder melhorar, que ele vai poder melhorar os relacionamentos dele ou dela, né, com as meninas, com os meninos, com a família, na escola, enfim, eu explico tudo isso. Mas mesmo depois da gente explicar, mesmo depois da gente conversar, se por um acaso eles falam, não, eu não quero ir, e você acha que é bom para ele ir, uma mãe, eu e a Dani aplicávamos um curso de autoconhecimento para adulto, e uma delas me procurou, e ela falava isso. E aí, o que, que eu faço? Não sei o que, eu não sei mais. Eu falei, então, tá na hora de falar. Você vai. Ela chegou, ele não queria ir, não queria ir, ela virou para ele e falou assim, outro dia, virou e falou assim, então, sabe aquele curso? Eu já te inscrevi, tá? É dia 10, 11, 12 de dezembro, você não marca nada, porque eu já te inscrevi. Sabe o que, que o filho falou? Ah, tá bom, então. Ela E falou, é isso. eu não tô acreditando. É isso. Vai com vontade ou sem vontade. Mas é aí que eu chego no ponto de novo, Vá, de que criança pede. Muitas vezes é muito mais fácil pra gente não fazer, não tomar conta, não ligar, deixar no quarto o dia inteiro. É muito mais fácil. Então eu não sei exatamente de quem é essa frase que eu adoro, é que ter filho todo mundo tem. Educar o filho é uma outra história e dá trabalho. E acessa dentro da gente os nossos medos, as nossas inseguranças, as nossas aspirações. Então, quando você diz que num final de semana você trabalha todas as emoções da criança, a criança vai acessar as emoções que estão mais latentes nela, as emoções que ela precisa trabalhar mais naquele momento. Isso não quer dizer que daqui 6 meses ela não possa fazer de novo e ela vai alcançar outros sentimentos, porque vai estar num outro momento. A Silvana, que é uma amiga nossa, tá mandando o filho dela de novo. Olá. Ele fez antes da pandemia, amou, e ela tá mandando de novo. Ela falou, ele já é outro. Aquele que fez o caminho já não é mais o mesmo, então ele vai fazer de novo. Bom, a Elô mandou a Duda 2, 3 vezes, acho que foram 3 vezes, então quer dizer... Porque o caminho é o mesmo com a gente que é adulta e com a criança. Eu falo, o Se Respira eu deixo um ano no ar. As pessoas têm acesso durante um ano. Porque eu digo, refaça. Porque a pessoa que entrou e fez a primeira vez não é a mesma que vai sair. Não é. E aí você vai viver aquilo que você aprendeu e assim também com os adolescentes. Você vai ter um outro... Como é que Se Respira? Não entendi que falhou. Como é que tá o Se Respira? O Se Respira, eu sou apaixonada, eu sou até suspeita de falar, porque os resultados são tão deliciosos de ver a pessoa entrar legal, e a pessoa sair se colocando no lugar certo na vida, se sentindo firme, se sentindo mais leve, que é tudo que a gente busca. Então vai trabalhar todos os aspectos com os filhos, nos relacionamentos, com o trabalho, mas especialmente com ela mesma. É poder ficar de bem com o espelho, e não só a forma física. Com o espelho que eu digo, de poder viver de uma forma deliciosamente se aceitando, se honrando e dizendo sim para a vida, Vá. A hora que a gente entra no nosso lugar certo, isso é de fundamental importância para os adolescentes. Isso. Porque os adolescentes não se sentem pertencentes, se sentem excluídos. E nós também. Portanto, que a frase que eu coloquei para o Caminhos é: encontre o seu lugar no mundo. Porque eu acho que o adolescente ele fica muito perdido, ele não sabe qual é o lugar dele. E é muito... Essa fase de transição é muito complicada para o adolescente, Vá. Então, por si só, já é uma fase muito complicada hormonalmente, socialmente, fisicamente, e ainda tem a dificuldade de relacionamento dentro de casa. Então, eu sempre brinco com as mães que fazem o Se Respira, com as minhas alunas, eu digo, nós, mães, porque eu trabalho com mulheres, né? Mas é assim com os pais também, nós temos que ser um lugar de aconchego, de segurança, e não de medo e de ameaça. Você sabe que às vezes, Dani, tem pais que falam assim, mas como é que você faz? Meu filho não me obedece.
E assim, eu acho de verdade, Dan, que o nosso papel enquanto mãe e pai é o nosso filho nos obedecer. E às vezes eu escuto assim, ai, mas ele já tem 17 anos. Oi? Você é pai e é mãe, não importa quantos anos o seu. Eu falo com o Renato, eu falo, filho, se você estiver fazendo besteira e você tiver 50 anos, e se eu ainda for viva, se você estiver fazendo bobagem, eu vou falar. Se você vai me ouvir ou não, são outros 500. Eu acho que filho pequeno tem que obedecer. Depois que ele virou dono do nariz dele não é morar na casa do papai e da mamãe e ter tudo e fazer só o que quiser. É a partir do momento que você sai de casa, que você se sustenta, porque eu já conheço muito marmanjo de baba na cara, que mora com pai e mãe e quer mandar em pai e mãe. Exige, cobra, julga e vira aquele forró, porque daí quem manda na casa é o barbado. E o barbado que a gente diz, homem e mulheres, não é exclusivamente de homens, né? Isso aí é uma metáfora, metaforicamente falando, né? É uma metáfora. Só que eu acho que é exatamente isso, Vá. Por quê? É a nossa função, é o nosso papel fazer com que os filhos obedeçam. Porque é o jeito que a gente consegue entregar os nossos filhos para o mundo, aprendendo, honrando, obedecendo. Eu acho que assim, o papel de pai e mãe é orientar. Depois que ele sair, né, que ele for para a vida dele, o que ele vai fazer é com ele. Mas a gente tem que mostrar o caminho. Isso. A gente tem que falar, olha, por aqui você vai fazer besteira, por aqui tá tudo bem, mas por aqui não dá para ir. E eu acho também, Dani, que os pais estão muito permissivos. Nossa, eu estava esperando você terminar. Eu acho que essa permissividade, Vá, também acho, concordo 100%. Eu acho que essa permissividade vem a hora que a gente tenta abarcar a dor dos nossos filhos. A gente tenta abarcar as frustrações que a gente tem medo deles viverem. Sim. A hora que a gente tira a possibilidade dos nossos filhos se frustrarem, a gente joga sobre eles uma expectativa de que o que vai acontecer? A hora que eles forem para a vida, quem é que vai ensinar? E depois ninguém entende por que os adolescentes estão se cortando, ninguém entende porque os adolescentes tô toda estão com arrepiada. tentativa de suicídio, depois ninguém não pode se frustrar, não pode ficar chateado, não pode isso, não pode aquilo, outro não pode isso, não pode aquilo. E a hora que ele vai para o mundo, que ele é frustrado, que ele é rejeitado, daí pronto, o mundo dele cai. E aí ele não tem nenhum estofo. É o que eu falei. Dani, os sofrimentos que eu tive na vida, não que eu desejo que as pessoas sofram, não é isso. Mas elas só serviram para eu amadurecer, para eu ser forte, para eu crescer. Sem dúvida. Entendeu? Sem dúvida. Por quê? Porque os teus pais te deixaram se frustrar. Te deixaram olhar e dizer, eu ouvi muitos nãos na minha vida. E hoje em dia o não... Então, mas hoje em dia o não é isso. Ai, será que eu converso? Será que eu converso? Não. Se você que é o responsável pelo filho, é dizer, pelo bem da nossa saúde mental, pelo bem da nossa família, essa criança precisa olhar para isso que ela está vivendo, porque para ela não é fácil também. Eu sou super a favor de conversar, mas tem um limite, né? Tem um limite. E muitas vezes você vai fazer isso. Não importa o quê, né? Não importa. Tipo assim, não, você vai comigo na festa. Não, mas eu não quero. Não, mas eu não tô perguntando agora. Não tem querer nesse momento. Eu é tô isso. dizendo que você vai. Isso. Não, mas ele vai fazer contra a vontade dele? E tá tudo bem. Eu faço assim tanta coisa que é contra a minha vontade, mas porque eu tenho que fazer, porque é minha obrigação, porque é certo, porque é socialmente que eu tenho que fazer. Por que eles não? E aí a gente tem que olhar para isso também, né, Vá? Como uma postura infantil dos pais. Infantil. Então, criança não cuida de criança. Criança não dá ordem para outra criança. Eu não vou falar porque ele vai se magoar comigo. Ele vai ficar triste comigo. Isso. Ele vai ficar sem falar comigo. É aquilo que a gente está dizendo. Existe amigo pai, pai amigo.
pai ou mãe, né? Volto a dizer. E é aquilo que eu estou dizendo, nós somos os guardiões dos nossos filhos. Nós viemos com essa missão, né? Nós temos que guardar esse ser humano, nós temos que cuidar desse ser humano. E cuidar e guardar desse ser humano não significa fazer tudo o que ele quer. Ao contrário, ao contrário. Você sabe que você falou de uma coisa bem, bem bacana. Eu abri caixinha de perguntas nos meus stories, né? Eu respondi. Não vi! Ainda não respondi a sua. E aí uma das respostas, porque daí eu contei sobre o que seria a live, enfim, e uma das perguntas, na verdade, foi... hoje em dia as mães não são muito amigas dos filhos. E aí tem uma diferença que eu enxergo e entendo, que eu acho muito saudável a gente ser amigo dos nossos filhos. Eu também acho. Amigo no lugar de mãe e no lugar de pai. Eu também Não acho. é um lugar de igualdade. Não é esse lugar. A única relação que não tem troca de equilíbrio é relação pai e mãe. A única relação que não pode haver equilíbrio é relação entre pai e mãe. Todas as outras relações da nossa vida tem que dar, receber e tomar. Dar, receber e tomar. Relação com pai e mãe, os pais são grandes e os filhos são pequenos. Sempre. Não dá para Sempre. ver, Sempre. não dá para ver essa inversão, porque houve inversão, a família adoece. Então é aquela coisa, o rio corre para baixo. Os pais dão e os filhos recebem, ponto. Então ser amigo significa ser muito mais próximo do que um dia a gente sabe de histórias, ou que muitas vezes nós vivemos, criança não participa, criança não pode. Hoje em dia tem uma liberdade infinitas vezes maior e eu acho isso extraordinário. Graças a Deus. Mas no nosso lugar, sem perder a nossa função. Não é trocar figurinha com o filho, né, Vá? Eu quero só para eu terminar, eu queria só dar o exemplo da Isabela. A minha filha mais velha é muito minha amiga, a gente troca demais. Só que a hora que eu percebo que tá muito, eu falo, filha, eu sou sua mãe, disso eu não quero mais saber. Daqui pra cá não é mais com a mamãe. Então, Porque não... é exatamente isso que eu ia falar. Tem mãe ou pai que conta de relação sexual para os filhos. Não. E os filhos também não precisam contar de relação sexual para os pais. Pelo amor para ser amigo e para confiar, entende? Sim. E não é tabu da sexualidade, não é isso. De jeito nenhum. Porque, então é porque você está falando sobre a sexualidade? Não, não é por isso. Você sabe que teve um pai que é um amigo meu, ele é uma figura. E ele é super amigo da filha, super amigo. Aí a filha foi pela primeira vez com um menininho no cinema, antes da pandemia, assim, né? E aí eles ficaram meio no escurinho do cinema. E ele veio descobrir depois que eles ficaram meio ali nos amassinhos no escurinho do cinema. Ele veio indignado. Ela não me contou. Que absurdo! Como que ela não me conta? A gente é tão amigo, como que ela... Eu parei, olhei para a cara dele e falei, você tá brincando comigo? Você tá falando sério que você acha que a sua filha devia ter contado para você, que ela ficou ali no escurinho do cinema? Você tá brincando comigo. Ele parou, olhou para minha cara e falou, por que não? Eu falei, porque você é o pai dela. É só por isso. Não dá. Eu acho que tem que ter uma questão, Dani, que tem um limite até onde a gente vai. É isso, se não passa de um limite, que perde o respeito, que perde. Né? Então, eu acho realmente que a gente... E é difícil, né? Ninguém está dizendo que é a coisa mais fácil do mundo. Mas a gente precisa muito dosar esse limite de até onde eu sou amiga e até... Teve uma mãe que estava me contando que o filho foi numa festa, 13 anos, bebeu, fumou aquele cigarro eletrônico e ela ficou muito feliz porque ele contou para ela. Puxa vida, por favor. Eu virei para ela tem toda a razão, ela ficou feliz que ele contou, ok. Mas eu falei, e? O que você fez? Não, nada, ele confiou em mim. Eu falei, então, porque ele confiou em você, você não fez nada. Porque tem medo da próxima não contar.
Ela falou isso pra E aí mim, mas perde o se eu der controle. bronca nele, se eu brigar, ele não vai me contar mais nada. E aí eu não vou saber o que está acontecendo. Agora eu te pergunto, o que que adianta eu saber o que está acontecendo e não fazer E nada? não fazer nada. É o que eu brinco da batata quente. Lembra a brincadeira que a gente fazia antigamente? Batata quente, quente, quente. A hora que você ganha consciência, você ficou com a batata quente na mão, ou você se queima ou você toma uma atitude. Então, ser amiga, para ter conhecimento dessas coisas, amiga mãe e filho, ou pai e filho, para ter conhecimento e não fazer nada com aquilo, oi? Mas sabe o que acontece também, Dani? Eu acho que os pais têm uma questão que, assim, ou eu deixo, ou eu brigo. E às Que é vezes o, eu não que é o preciso nem, conversar ou mandar. A eu gente não cai de novo nisso. preciso, eu não preciso nem brigar e não preciso, né? Eu posso conversar e falar, Isso, olha, isso que você isso, fez não foi legal, não é isso. bacana isso que você fez. Então assim, que é, de novo vai tomar banho gritando. Eu não preciso berrar, eu não preciso brigar, eu não preciso. Eu posso conversar com o cara, eu posso conversar com ele e falar: olha, isso não é legal. Isso tá errado. Você Isso não tá tem idade para isso. errado. Isso. Ah, mas todo mundo faz. É, a gente cai na história, você não é todo mundo. E Não, a gente sai de lugares, é, polos muito distantes, né, Vá? Ou eu sou mole demais, ou eu vou para agressividade e o filho se fecha de verdade. Se o filho te confidencia algo que você julga errado, como pai ou como mãe, se você dá uma bronca, a criança fala: Meu Deus do céu, nunca mais eu conto, e não conta mesmo. E aí esse não afastamento é conta cada vez mesmo. maior. Isso. E aí tem pai e mãe que fala, puta, meu filho se tranca no quarto, Isso. não conversa comigo, não fala comigo, não sei nada do que acontece na vida dele, eu não sei absolutamente nada. Isso. E aí Exatamente. a gente perde esse ponto. Não sei se é de equilíbrio, né? Não, não, não acho que seja de equilíbrio, mas um lugar onde a gente age o papel de pai e mãe, que É. é ouvir, fazer o papel da escutatória, que eu brinco tanto. A gente precisa ouvir o que os nossos filhos estão falando. A gente não para ouvir o que eles estão Dani, falando. a gente não para no lugar para ouvir. Não é nem que a gente não para ouvir. Quantas vezes eu vejo mãe assim, ó, tá, Ou tá então no andando pela celular. casa e fala, vai falando o que eu tô ouvindo. É verdade, é mentira. Você Demais! nunca fez isso? Eu já fiz. Já, claro que Daí eu sim! paro e falo, não, pera um pouco. E aí Eu a já gente fiz. volta naquela preleção antiga que a gente dava. Mas é isso que eu falei, que eu comecei lá no nosso início da live dizendo. O autoconhecimento vem para isso, porque a gente faz muita coisa errada, a gente vive muitos padrões negativos, e aí você fala: pera, tô andando, meu filho tá falando, calma, volta, para e olha. Sim. Se você não tem consciência, se você não sai da inconsciência, você vai fazendo e acha que tá tudo bem. E aí você só vai enxergar os resultados. Puta, mas eu sou tão legal, eu ouço tantos meus filhos não olham na minha cara, meus filhos parece que não gostam de mim. Não. É a lei da ação e da reação. Sim. O A minha sogra resultado. colocou aqui assim, que É. pena que eu não aprendi isso aos 50 anos. Mas olha, eu vou te falar que eu falo isso tanto nas minhas lives. Essa fala para mim é tão maravilhosa, É. porque a gente traz hoje em dia um conhecimento, a gente traz para as pessoas e a vontade é tão grande que as pessoas consigam entender o que a gente fala, que as pessoas consigam chegar nesse lugar porque a gente não sabia. A gente não Não, tinha acesso e vai aprendendo, catando cavaco a vida inteira. com Sendo que tem certeza. um curso extraordinário que você pode colocar teu filho, para teu filho sair melhor. Teu filho melhor, você tá melhor. Dani, é o que eu falo. Se eu, com a idade deles, 13, 14, É. 15, né? O Caminhos é de 12 a 18 anos. Se eu tivesse também tido a oportunidade, olha, eu não posso reclamar, porque eu iniciei no autoconhecimento muito cedo por causa da minha faculdade. Então, como eu fazia psicologia, eu tinha que fazer terapia, e depois, com 20 e poucos anos, eu fiz o processo Hoffman, que foi né, tudo na minha vida que me levou a fazer tudo que eu faço hoje, inclusive cuidar dos adolescentes. Eu tenho muito a agradecer, mas é o que eu falo, se a gente puder, o que os pais não entendem é que tem uma coisa que se chama prevenção. Às vezes eles falam assim, mas meu filho não tá precisando, ele não tá mal, ele não tem nada. Você fala, gente, não é uma questão de precisar,
é uma questão de você trazer um conhecimento que vai até possibilitar que ele não faça tanta bobagem no futuro. Sem dúvida. Então, assim, não é uma questão de, ele não tem problema. Quer dizer, eu vou esperar ele ter um problema bem grande, se ferrar inteiro, para depois falar, ai, filho, então, agora vai. Essa é a nossa cultura, né, Vá? Dani, eu tenho uns relatos que eu juro por Deus, eu fico impressionada que eu falo, gente, o Caminhos fez tudo isso. Eu juro. Que legal. Porque assim, tem crianças que estavam se perdendo, indo para droga, deixando de fazer esporte. E aí os pais, nossa, olha, depois do Caminhos ele mudou isso completamente, ele voltou para o esporte, ele fez aquilo. Você fala assim, sabe o que eu penso? Tudo deles é molinho, você é dentista. Um adolescente coloca aparelho, o que acontece? É muito mais fácil, é muito mais simples, é muito mais rápido. Basta ver aprender uma segunda língua. A criança aprende assim uma segunda língua. Pronto. A dificuldade que a gente tem de poder entender e falar uma próxima língua, é isso, é uma prevenção. E eu vou te falar uma coisa, Vá. É uma prevenção, é verdade. Mas não tem uma pessoa no universo que não tem as suas questões. Os adolescentes já têm as suas questões internas, já têm os medos, já têm as inseguranças. Então, assim, é uma prevenção porque algo maior ou algo mais problemático não se instalou. Mas a gente tem que olhar para essa nossa cultura, que eu só vou buscar uma ajuda na hora que eu estiver no fundo do poço. Agora, Dani, o que tem de adolescente se cortando, se machucando? Demais! Dani. Demais, Vá. Eu juro por tudo que é mais sagrado. Eu tinha uma vontade. E olha, você sabe que eu não sou fã de internet, você sabe que eu não sou fã de rede social. Mas, olha, me convenceram a fazer tudo isso o dia que olharam para minha cara e falaram, você está sendo mesquinha. Egoísta de não colocar a voz no mundo, porque as crianças precisam. Eu tenho vontade de gritar para o mundo e falar, gente... Eu comecei a fazer o Caminhos porque eu estava vendo filhos de amigas minhas e amigos meus tomando remédio psiquiátrico com 15 anos. Gente, eu falava, não é possível. Vá, saiu um estudo da OMS que o Brasil é o segundo país no mundo que toma mais ansiolítico. Isso desde a adolescência. Então, é tão... Se a gente parar para pensar, é tão... irracional você procurar ajuda a hora que você se sentir mal. Não acho que seja uma prevenção, eu acho que seja uma questão de amor à sua vida e à vida do seu filho. Eu ouvi uma vez que as pessoas não procuram muito ajuda do autoconhecimento e de inteligência emocional porque não é uma doença que mata. Eu falei, gente, não mata como não mata como um infarto que pum, caiu. Mata a conta-gotas. A pior morte que existe é você ir morrendo aos pouquinhos. Dani, você viu a quantidade, como triplicou a quantidade de adolescentes se suicidando? Demais, tá demais, tá assustador. Tá assustador. E eu falo, né? Eu tenho uma amiga que trabalha no Google e a gente estava conversando muito sobre isso. Ela falava, Vá, é o pior assunto para se falar. Porque se você fala, você dá ideia. Se você verdade. fala, você não cuida. Então, assim, a gente não tem o que falar. Não dá para você chegar e falar, nós vamos agora falar de suicídio. Então, fica uma situação que é um assunto que ninguém sabe como resolver. Só que, num curso de autoconhecimento, você não vai falar do suicídio. No curso de autoconhecimento, você vai falar da dor interna que está levando ao suicídio. E sabe o que é mais bacana, Vá? A criança, né? Fala criança pela diferença de idade, mas o pré-adolescente ou adolescente vão se sentir num espaço protegidos, num espaço de acolhimento, num espaço onde ele vai ver que a minha dor é muito parecida com quem está sentado ao meu lado. Eu vou poder falar de coisas que eu jamais falaria para... Aí tô toda arrepiada. Que eu jamais falaria para ninguém. Eu vou tocar em assuntos que muitas vezes eu tenho medo de pensar. E Dani, mesmo que ele não fale, porque tem pais que falam assim, ele não vai falar. Eu falo para eles, não precisa falar. Isso. Porque só de ele ouvir, só dele entender... De acessar aqui dentro.
ele já vai Isso. Isso. Porque Exatamente. o Caminhos, ele não é uma terapia de grupo. Então, não é uma terapia onde as pessoas sentam num círculo e cada um fala do seu... Vai falar do seu problema, Não é exatamente. isso. É uma dinâmica em grupo, né, Vá? É uma dinâmica em grupo onde a gente faz um monte de exercício que, às vezes, o que está sentado do lado nem sabe o que eu estou fazendo. Mas eu sei internamente quais são as minhas dores, quais são os meus conflitos, quais são as minhas tristezas. E eu não preciso contar para ninguém. E eu vou estar trabalhando todas elas dentro de mim, sem falar com ninguém. Sem se Porque expor, né? Que muito medo de exposição que os adolescentes têm, né? A gente tem, que dirá um adolescente que está numa fase de eles transição. choram muito menos do que a gente. Adulto. Jura? Nossa, Olha. Dani. Olha, que eu certamente. Não, que eu também. Eu não posso levar nós dois como um parâmetro, assim. Ai, gente. Mas eles têm muito mais dificuldade de acessar. Eles acessam de outra forma. Eu acho que a gente já fica meio calejado, assim, sabe? É. Então, assim, mas às vezes a gente acha que numa... O Renato, depois que o Ale faleceu, ele acha que, né? Eu falo, puxa, ele quase não chora. Não chora depois de saber, não chora. E eu pergunto, filho, você tem saudades do pai? Filho, o que você lembra do pai? Ele fala tudo, tenho saudades. Que horas você tem saudades? Ah, mãe, quando eu vou jogar bola, quando eu vejo São Paulo jogar. Quando... Ele vai falando. Mas não é aquela coisa. Que a gente vive, né? É muito diferente. Não é por isso que eles não estão sentindo. Ao contrário, sentem muito. Eu fui viajar e ele queria levar as cinzas do Alê, né? E a gente foi para um lugar bem bonito, de uma praia lá no Nordeste bem bonita, e a gente escolheu uma praia que era um lugar lindo para deixar as cinzas. Bom, lá vou eu e ele, eu com a sacolinha lá que estava andando comigo há dias, né? Imagina. Eu falei, o Alê tá com a gente na viagem. Que legal. E a gente chegou lá num lugar, nós fomos e coloquei num lugar lindo, num Recife, assim, numas piscininhas naturais, um lugar maravilhoso. Dani, não preciso te contar que eu chorava feito uma... Ah, eu imagino. Não preciso te contar, né? Vamos pular essa parte. Não precisa. Não precisa. Ele não derramou uma lágrima. Olha. Aí eu fui conversar com ele, imagina, derramou uma lágrima. Mãe, eu senti, mas ele fala de um jeito, lá era o lugar do pai, era um lugar lindo, eu tava feliz de deixar ele lá. Eu falo, ai, tome-te, Tome. Vai, chorona. Vai, tonta. Mas é assim. E é tão, você tá falando, eu tô aqui pensando, né? E aí eu volto naquilo que eu falei de novo, né? Cada um tem uma reação, cada criança tem uma reação. Então eu tenho 3 aqui em casa. A Isabela... 4. 5. Sérgio, você também, viu? Ele é o mais. A Isabela sente, mas não é blã. O Luca é igual o Renato. A Luísa, amor, veio igualzinho a mim. Então é isso, às vezes os adolescentes não acessam muito o choro e às vezes acessam demais. E aí cada um com o seu momento e cada um com o seu jeito de reagir, né, Vá? Tem mudando de pato pra ganso, né? Tem uma frase da Thelma Abrão, que eu adoro ela. Sim, e ela diz assim, perguntaram para ela como é que eu faço para mudar o comportamento do meu filho. Mude o seu. Mude o seu primeiro. Claro! Então, muitas vezes os medos dos nossos filhos... a constelação diz, Vá, que os nossos filhos vêm a serviço de nos mostrar o que nós precisamos trabalhar. Podemos mudar, com certeza. Então, a gente tem que olhar com muito carinho para os sinais que os nossos filhos estão trazendo. Porque às vezes a gente fica muito puta da vida de falar, meu Deus, olha o que ela está fazendo, olha o que ele está vivendo. Vai olhar por que está te incomodando tanto. Então, eu acho que o Caminhos, dia 10, 11, 12, vocês vão para o Caminhos e os pais ou as mães podem vir para o Se Respira. Porque é importante demais a gente se olhar.
é importante demais a nossa postura quanto pais, né, Vá? Dani, você sabe que eu tenho uma amiga que se separou há pouco tempo e os filhos começaram a dar alguns sinais. E tanto ele quanto ela, eles foram tão maravilhosos, Dani, porque quando eles começaram a ver as crianças, eles foram se olhar, os dois. Ah, que Dani, sonho! mas Dani, foi tão lindo, porque assim, as crianças estavam com bastante medo, estavam apresentando alguns sintomas bem, bem doidinhos para eles, sabe? Assim, mas Dani, foi tão lindo que Que eles lindo! fizeram. Que maduro, né? E a gente entende que numa separação nunca, por mais que você se separe bem, É. nunca é uma maravilha. Não, Sempre tem dores, sempre tem sem mágoas, dúvida. sempre, sempre, né? Mas, Dani, eles fizeram um trabalho tão lindo. Até espero que se um deles estiver aqui assistindo, né, eu tiro o chapéu para Que eles. lindo! Porque essas crianças fizeram uma mudança em pouco tempo, mas uma Claro! mudança, Dan, que assim, eu falei para eles, eu falei, olha, vocês estão de parabéns pelo que vocês fizeram, porque eles estão assim, outras crianças muito mais seguras, e no meio de uma confusão, de uma separação, entendeu? Porque os filhos refletem o que a gente vive, Vá. E eles foram lindos, Dan. E é doído os pais ouvirem isso, não é confortável. Porque muitas vezes está um caos dentro de casa, a criança está precisando ser vista, a criança está precisando ser acolhida, a criança precisa ser olhada dentro dos olhos. Você sabe que eu falo muito para os pais quando os filhos vão para o caminho, e eu peço para eles duas coisas. Primeiro, se o filho começa a usar droga, eles começam a ver o filho só como um maconheiro, por exemplo. Isso. Né? Meu Então, filho é o drogado. Meu filho não é mais meu filho é um maconheiro. Então, tudo que ele faz, o pai acha que ele tá. Ah, ele foi para fumar maconha. Ah, ele foi no cinema, não, ele vai fumar maconha. Quer dizer, vira a droga, né? E quando os filhos fazem o caminho, eu costumo falar para os pais, abra-se para olhar para o seu filho com outros olhos. Quando ele chegar de volta. Sabe por quê? Importante. A gente tem um sistema familiar, né? Eu, como terapeuta sistêmica familiar, a gente vê que aquele que eles chamam de PI, né? Que é o paciente identificado, que é aquele que está dando trabalho, ele só é um reflexo de toda a família. Sem dúvida. Só que se a gente tira aquela criança daquele núcleo para trabalhar e devolve ela para aquele núcleo e não olha para ela com outros olhos, ela daqui a pouco vai estar de novo naquele lugar. Então, deixa o seu filho sair desse lugar e apoie-o em outro lugar. Então, eu falo para os pais, por favor, olhem para ele com outros olhos. Dê uma chance para essa mudança dele. Porque se ele não tem o apoio da família, é muito difícil. Exatamente. E a gente tem que levar em consideração também que a mudança não é uma varinha mágica, um pozinho de pirim-pim-pim, que um dia para o outro. Então, é o que eu sempre digo. A mudança precisa, em primeiro lugar, ter a disposição para fazer a mudança. E precisa de muita prática, porque a gente vai escorregar muito. Sim, muito. Então, tem vindo com um tipo de comportamento, entender o que dá para fazer diferente, vai fazer e vai repetir e vai fazer de novo. Essa é a consciência. É o que a gente fala, né? Eu acho que o autoconhecimento e a evolução, ela acontece de uma forma espiral. Então, você vai. Então, tem momentos dentro dessa espiral que você acha que você está no mesmo lugar. Só que se você olhar, você está um pouquinho acima, você está um degrauzinho a mais, você já está subindo. E eu acho que uma das coisas mais difíceis da humanidade é que a gente vive numa dualidade. Então, eu entendo que a gente precisa de uma dualidade até para a gente ter um parâmetro. Só que às vezes eu acho que as pessoas exageram, né? Então, assim, tem que ter o bom, o ruim, o homem, a mulher, o certo, o errado, o gay, o hétero e o homo. Então, assim, e o ser humano? Ele fica onde? Ele fica onde? A gente tem que parar um pouco de olhar só as características e poder olhar para aquele ser humano que está atrás daquela característica. Então, daquele maconheiro, daquele homossexual, daquela vagabunda, do problemático, do burro, do inteligente. São etiquetas, né, Vá? São etiquetas. Que não é. A etiqueta é só a gente tirar. É muito louco isso. A gente vai olhando as características que a gente julga, que a gente olha, que a gente mesma coloca. Sim. E esquece de olhar que tem muita dor ali atrás.
Sim. Esquece de olhar que tem um caminho que é muito difícil, muito dolorido. E não é porque tem pouca idade. Não. Porque já tem idade suficiente para ter muita dor ali. E a dor é proporcional a eles, a idade deles, a Sim. vivência deles. Então, assim, Sim. não é porque nós tivemos dores talvez maiores, ou nem sei se maiores, porque você vê o Rê com 12 anos perdeu um pai. Eu não sei como Sim. seria, né? Meus pais se separaram, mas meu pai estava super presente. Então, quem somos nós para dizer que um adulto tem uma dor maior ou menor do que uma criança, do que um adolescente? Porque muitas vezes a criança ouve isso, né? Isso aí é mimimi porque você não sabe o que eu passei. O que você passou é seu. O que o teu filho está passando é dele. Isso é respeitar, olhar. E isso não é querer passar a mão na cabeça e dizer, então agora... Não, não é isso. É respeitar a dor do teu filho. Porque você pode dizer, eu já ouvi isso muitas vezes, mas meu filho não tem por que estar deprimido. Eu dei tudo, eu sou uma mãe maravilhosa. Juro por Deus que eu já ouvi isso, não foi uma vez. Então, assim, que importante você poder olhar que você foi uma mãe maravilhosa. Eu não tenho dúvida que você possa ter sido. Mas que dentro desse maravilhoso você errou muito. Que dentro desse maravilhoso seu filho viveu situações que para ele não foi tão maravilhosa quanto você enxerga. Vezes, Dani, e às vezes o filho viveu coisas fora de casa. Isso. Eu não estou dizendo que não tenha tido em casa também, mas às vezes ele viveu coisas na escola, com os amigos, e que por melhor que você tenha sido enquanto mãe ou pai, existe um mundo lá fora que a gente sem não tem dúvida. E que muitas vezes você nem sabe qual é a dor do seu filho porque está lá fora. É. Ai, nós estamos que delícia! Que delícia, que prazer, que papo extraordinário. Eu acho que isso é um serviço de utilidade pública, sabe? Eu acho que é um assunto que não é muito falado e que eu acho que é de fundamental importância, porque toca nas dores de nós como pais e toca nas dores dos nossos filhos, que tudo que a gente quer é que eles não sofram. Então, mas se eles vão sofrer e tá tudo bem eles sofrerem, gente. Está tudo bem o seu filho sofrer. Porque por mais que você queira proteger, é inevitável. O sofrimento faz parte do crescimento. Eu só falo, eu tô aqui, tá? Se você quiser e precisar, eu tô aqui. Então, pode sofrer, mas tem um lugar para você voltar. Eu costumava falar pro Alê que o melhor lugar do mundo é aqui. Você conhece alguém que cantava isso pra gente? Conheço, maravilhoso. E eu falo, né, o melhor lugar do mundo tem que ser a nossa casa. A hora que a gente voltar, a gente tem um lugar seguro para estar. Exatamente. Né? E o que a gente tem que entender também, é que a melhor função de um pai e de uma mãe é um dia se tornarem desnecessários. É a gente dar força e segurança para os nossos filhos poderem seguir o caminho deles e a gente abençoar o caminho deles. Nossa, eu vou escrever isso. Eu juro, eu vou pôr no Caminhos essa frase. O papel melhor de pai e mãe é ser desnecessário. Eu vou escrever porque isso é sensacional. É mesmo. Porque muitas vezes a gente quer proteger tanto que o efeito é ao contrário. A gente tem que fazer de tudo para os nossos filhos crescerem saudáveis e tocarem a vida deles. Mundo, Dani, pro mundo. Dizer sim pro mundo. Tem que ser pro mundo, não para nós. Porque a gente criar filho pra gente é um egoísmo. É isso. Para nossa velhice, para cuidar da gente, para nos fazer companhia. Claro que a gente quer que faça companhia, esteja por perto, isso é óbvio. Mas não é a função dos filhos, de jeito nenhum. A gente pode fazer uma live sobre isso, porque a hora que os nossos filhos não olham para a vida deles e olham para a gente, eles estão de costas para a vida e com um olhar para a gente, ele perde a força para a vida, para a família dele, não dá conta filhos, de cuidar da vida dele. E ficam num papel muito pesado. Não consegue tomar a vida nas mãos. A gente pode fazer uma live sobre isso. Vamos. Depois você vem para minha página. Deixado, Dan. Obrigada. Gratidão enorme. Fala do Se Respira, nós temos mais um minutinho. Faz a propaganda. O Se Respira, por enquanto, eu acabei de fechar uma última turma. O Se Respira abre só em janeiro, mas enquanto isso, todas as semanas tem o Chá Comigo, que são todas as quintas-feiras, às 17h07, onde eu vou trazendo todos esses assuntos que a gente precisa tanto olhar e que a gente precisa tanto se cuidar e ir ganhando consciência.
Eu toda quinta-feira falo a mesma frase e vou continuar falando. O Chá Comigo é uma sigla de consciência, habilidade e ação. De nada adianta a gente ter consciência se a gente não coloca em ação. E eu falo toda quinta-feira, eu não tô aqui para passar a mão na tua cabeça. Eu tô aqui para você acordar, para viver a melhor vida que você puder. A gente tem só essa vida para viver. Então a gente tem que ter muito amor, muita tranquilidade e se olhar e se trabalhar e cuidar dos nossos filhos. Fala do Caminhos. Ah, então, o Caminhos vai ser 10, 11, 12 de dezembro agora, né? A gente tem poucas vagas mesmo, não é propaganda, não é, é verdade. Então, assim, se você tiver interesse em colocar teu filho, a gente agora é a hora. Agora é a hora. Estamos, de verdade, acho que eu tenho 5 vagas, não é brincadeira, é sério. E claro que eu vou fazer em março, eu pretendo fazer, mas assim, eu acho que a hora tem que ser agora, né? Dá para passar um Natal, um Réveillon e entrar em 2022 com uma nova relação dentro de casa. Não, e eu tô tão feliz de fazer o Caminhos, que você nem imagina, Dani, de estar de volta, de estar com eles, porque eu amo, né? Eu amo estar com eles. Maravilhosa. Então, a gente vai estar junto. Dan, vamos marcar assim um chá super comigo vamos. só? Um chá só comigo? Ai, vai, eu queria agradecer. É uma delícia. Vamos, a gente vai marcar, mas eu queria agradecer esse convite, agradecer essas pessoas deliciosas que estiveram com a gente o tempo inteiro aqui. Mande teu filho para o Caminhos. Com certeza, melhorar a qualidade de vida dos nossos filhos melhora a nossa também. Aproveita que é a última do ano, para a gente poder entrar em 2022 com o pé direito. Isso mesmo, Dan. Obrigada, te amo. E a gente se vê. Tá me devendo um chá comigo, hein? Pode deixar. Beijo. Obrigada. Tchau, amiga. Fica com Deus. Você também.